Dia a todos, meu nome é José Antônio Aleixo da Silva, eu estou presidente da Academia Pernambucana de Ciências e hoje nós temos este evento que faz parte da Marcha pela Ciência. Só muito rapidamente, a Marcha pela Ciência começou nos Estados Unidos no dia 22 de abril de 2017, quando os cientistas se reuniram para protestar contra os cortes que o Donald Trump estava fazendo sobre cortes em ciência e tecnologia. Então, teve início a Marcha da Ciência e hoje ela é mundial. Então, fazendo parte dessa programação, a Academia Pernambucana de Ciência não poderia ficar de fora e nós temos esse nosso webinário chamado Ciência no Enfrentamento da Covid. Nós convidamos 4 cientistas do nosso estado, famosos, no caso, o Jones de Oliveira Albuquerque, que é professor da Universidade Federal Rural de Pernambuco e trabalha com modelagem matemática no laboratório LICA, que é o Laboratório de Imunopatologia Keizo Azami. Depois tem o professor Zé Luiz Filho, que é diretor do LICA, o nosso ex-ministro de Ciência e Tecnologia e professor da Física, Sérgio Rezende, e a economista da Academia, Tânia Bacelar. Então, vamos dar início com o professor José Luiz Lima Filho, que tem 15 minutos. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui, Aleixo. Muito obrigado pela introdução. É um prazer fazer parte da academia, fazer parte desse quadro, né, de pesquisadores aqui em Pernambuco. Né? Fiz uma pequena apresentação, né, sobre testes e medicamentos sobre o Covid, né? E acho que talvez seja mais ilustrativo, né, para vocês diante dessa pandemia que estamos vivendo atualmente. Né? Bom, isso aqui é o nosso querido Recife, né, que eu espero que a gente volte rapidamente. Né? Esse vírus entrou, né, para tornar as coisas um pouquinho mais difíceis, né? Mas a gente vai voltar a ter um Recife brilhante, um mundo muito melhor, não tenho dúvida disso. Né? Essa aqui é a plataforma multicamada, que possivelmente o professor Jones vai entrar em maiores detalhes, e ali já tem uma lista de vários colaboradores que participam conosco, né, aqui no LICA, nesse enfrentamento. Né? Bom, vamos falar um pouco, né, sobre os testes diagnósticos, tá certo? E talvez você já deve ter escutado várias histórias, né? O que é o teste diagnóstico, o que é o PCR, né? Como é que ele funciona, por que os testes rápidos não estão funcionando, né? Então, fiz um quadro rápido para vocês entenderem um pouco. Olha só, esse daqui é uma tabela dos coronavírus que atacam o homem, né? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 coronavírus, né? A maioria deles, realmente, vocês estão vendo ali, né? Eles têm um efeito não muito violento sobre o sistema humano, né? Isso talvez explique porque alguns governos não ficaram tão preparados para essa pandemia atual, né? Os mais, eu diria assim, os mais agressivos, com mortalidade muito alta, que vocês estão vendo aqui, né? Esse aqui, o MERS, né? Que foi em 2012, você vê que nesse século a gente já passou por várias contaminações do coronavírus, né? Isso indica que possivelmente essa lista vai aumentar nos próximos anos. Temos que estar preparados para eles. Para você ter ideia, o MERS tem 37% de mortalidade, o atual só tem 12% de mortalidade, mas o processo de contaminação dele é muito alto e isso faz com que muita gente. Tá? Bom, os testes, vamos lá para os testes. Os testes eu coloquei aqui, os testes que se chamam moleculares. Se vocês estão vendo aqui nessa... Bom, a minha tabela aqui, meu quadro também está fechado aqui com a apresentação. Vocês estão vendo que aqui no seu lado direito tem a imagem do vírus, né? E tem um vírus aberto. Dentro do vírus, ele tem um material nucleico, né? Que é um RNA. Né? E esse RNA que dá identidade, tá certo, do vírus. Tá bom? Então, o primeiro método, que é um método antigo, né? É um método que tem mais de seus 40 anos, é feito como a gente chama um PCR normal. Só PCR. Essa fita de RNA e depois a gente consegue visualizar. Você veja que esse processo ele tem 3 etapas. Você extrai o RNA, você amplifica e você detecta. Né? Esse processo todo, um método normal de PCR, você leva o dia todo para você ver identificar 5 ou 6 amostras. Né? Bom, houve uma evolução muito interessante, mas também uma evolução que já tem seus 30 anos ou mais, que chama-se Real-Time PCR, RT-PCR. O que ele faz? Você tem que extrair o material, né, do núcleo do vírus, depois você faz uma amplificação e detecção ao mesmo tempo, usando essa maquininha aqui. Então, essas 2 etapas
elas se centralizam numa só. Quanto tempo leva isso? Vocês veem que aqui está até praticamente no mesmo tamanho, né? 2 horas e meia para extrair, mais um tempo para fazer a mistura e depois mais ou menos 2 horas de amplificação e detecção. 5 horas, mais ou menos, dependendo do equipamento que você usa. E essa técnica já tem algumas dificuldades. Nesse processo de extração, se você usar manualmente para extrair, o rendimento é maior, mas, em compensação, você pode contaminar o operador. Isso faz com que, ao longo do tempo, os operadores talvez possam ficar em quarentena e você não vai ter mais pessoal para trabalhar. Daí você usar robôs para fazer esse processo de extração, que também não evolui ao longo do tempo, né? Tá certo? Eles são relativamente lentos. Então, mesmo com robô, você consegue extrair isso em mais ou menos em 2 horas, 2 horas e meia. Existem as técnicas, né, mais modernas, né, que são utilizando algum desses sistemas, que a gente pode já chamar de segunda geração, onde você tem que extrair, mas logo que depois que você extrai, ele já faz tudo junto, né? E você vê que o tempo é muito menor, né? Isso aqui é um sistema que, inclusive, o Leica, né, desenvolveu junto com a Toshiba Keno para o Zika, né? E acredito que nas próximas semanas aqui o Leica a gente vai estar desenvolvendo com a Keno Médico um sistema mais evoluído do que esse, onde a gente pode reduzir o tempo da resposta. Esse aqui eu chamo os testes moleculares. Por que molecular? É o teste que eu amplifico o material genético que está dentro do vírus. E aí é a identidade correta do vírus. Então, é um teste muito mais correto do que os testes normalmente utilizados. Esse aqui é um sistema, né, desenvolvido pela Abbott, também por Zika, que foi adaptado por Covid, está sendo usado nos Estados Unidos. Ele é relativamente rápido, porém, né, ele só usa uma amostra de cada vez, né? Então, realmente tem uma certa limitação e praticamente ele não está saindo dos Estados Unidos, né? Está sendo usado só também nos Estados Unidos, né? Você vê, gente, que a dificuldade desses testes é o tempo e o custo, né? Isso faz com que nós fiquemos, eu diria, no final da linha, né? E aí você tem outros testes. Esse aqui é um teste chamado teste rápido. Esse aqui é um teste rápido para o Covid, entendeu? Como é que funciona esse teste rápido? Você tem um anticorpo nessa área, né? Que quando você coloca a amostra, se o anticorpo for específico, né, para o antígeno que você vai colocar, esse anticorpo liga o antígeno, no caso o vírus, e ele vai formar uma linha. É um processo de cromatografia, né? Aí você vê as linhas se dão positivo ou negativo, tá certo? Esse é o chamado teste rápido, que aqui, como você está vendo, se você vai procurar IgG e IgM. Isso aqui você vai usar uma gotinha de sangue mesmo. Você usa uma gotinha de sangue, corre com o tampão, né? E se realmente tiver um antígeno, no caso, um anticorpo específico para o coronavírus, ele vai colar nesse material, né? Nesse anticorpo específico para ele vai correr nessa fita, eles vão se concentrar nessa linha. Ele vai dizer se você tem IgG ou se você tem IgM. IgM é um anticorpo produzido no início da infecção. E o IgG ele é produzido mais tardiamente, né? Bom, qual o problema, né? Esse aqui são proteínas, né? Se você não guarda bem, se o anticorpo não é tão específico, se a quantidade não for tão boa, o resultado vai dar falso negativo, né? Então, nós estamos vendo alguns testes desses que estão no mercado, é melhor você usar uma moeda. A moeda dá 50% de chance, né? Entendeu? Esse daqui, alguns só dão 35% de chance. Bom, você vai dizer, vai evoluir? Vai evoluir. Nos próximos meses é bem capaz que a gente tenha produtos de melhor qualidade, né? Existe um último teste, né, que usa o mesmo princípio, né? Só que ele usa o material fluorescente, e aí eu vi Fernando na física, isso é mais um presente da física para nós, são os materiais fluorescentes, né, que a gente usa com uma ELISA, que é essa placazinha onde dê positivo, com o material fluorescente ele fica azul ou verde, depende do fluorômetro, né? Esse também já está sendo comercializado. Então, existem 3 testes moleculares, os testes imunológicos, né? Eu diria 2, né? 2 grupos. Os imunológicos, que é o ELISA, que é esse que vocês estão vendo aqui, e o teste rápido, em termos de teste. Agora vamos falar um pouco da doença, né? A doença, né? O Covid, como vocês sabem muito bem, aqui eu coloquei um esquema, né, relativamente simples, né, para a área médica, talvez complexo para você, mas não vou entrar muito em detalhe não, gente. Bom, como vocês estão sabendo, a doença ele ataca principalmente o pulmão. O pulmão é a entrada do oxigênio. Se não tem o oxigênio, o nosso sistema orgânico ele é praticamente todo destruído, tá certo? Eu não vou entrar muito em detalhe, mas o que é que ocorre? Vamos falar das etapas, né, da doença. O vírus ele entra pela orofaringe, daí que a amostra é coletada na orofaringe,
né, utilizando os métodos que eu já tinha falado anteriormente para vocês, está aqui para diagnóstico, né, está aqui no ETP-PCR. O que é que ocorre? O vírus ele impregna a célula e começa a fase de replicação. Ele entra e começa a replicar. Nessa fase, na verdade, de 4 a 5 dias, que é o início. É aquela febre, entendeu? É aquele mal-estar, tá nessa fase. Posteriormente, né, de 4 a 5 dias, aí começa a complicar mais. Nós temos o nosso processo de defesa, tem algumas dessas células chamadas macrófagos, células dendríticas, células epiteliais, né, onde o vírus vai contaminar, e aí essas células vai dizer assim, gente, temos que atacar o invasor, tá certo? Então, eles começam a produzir, como chamam, antígenos. Né? Esses antígenos servem para quê? Servem para chamar o exército. Pronto. O exército vai ser formado por anticorpos. Esses anticorpos que vai ser formado nessas células, né, ele vai ligar ao vírus. E assim que liga ao vírus, os macrófagos vão e destroem. Ponto. Essa é a ideia. Para fazer isso, quem é que chama esse exército? Quem chama esse exército são as citocinas. Tá certo? Essas citocinas é que chamam o exército, que são esses marcadores aqui produzidos por essas células. Então, o que ocorre? Ocorre a infecção viral e começa a produzir. O organismo é acionado e diz, chame o exército. Aí o que ocorre na doença? O exército pode ir de uma forma muito rápida para cá. Muita citocina sendo produzida. Se muita citocina é produzida, muitas células chegam, eles começam a formar, não digo nem só essas células, eles desequilibram o organismo de tal forma que começa a formar trombos e começa a fechar o sistema vascular. E aí o que é que ocorre? Né? Em alguns pacientes jovens, eles faleceram, foram a óbito por AVC, por trombo. Os pacientes mais idosos, alguns deles, né, foram acometidos, né, como chama, o pulmão, ele fica feito, é um vidro fosco, né? Ele fecha. É tanta citocina, tanta célula, que ele fecha. Como um todo, não tem oxigênio, o paciente vai a óbito, né? Aí vocês perguntariam para mim, bom, isso está parecendo mais uma doença imunológica do que uma doença viral, né? Existe uma grande discussão disso ainda, mas o que me parece é que o vírus, ao entrar no nosso organismo, ele desencadeia realmente um processo de uma cadeia que a gente chama... 10 minutos, Zé Luiz. Praticamente quase que isso, né? Porque são o excesso desses anticorpos, e o excesso de citocina que faz com que haja o bloqueio do pulmão. E aí, consequentemente, pode levar à morte, né? Tá certo? Bom, e aí, veja, os medicamentos, onde é que ele entra nisso? Entra de várias formas. Uma é você tentando evitar que o vírus entre na célula, usando anticorpos. A outra é você usando alguns recombinantes que também evitem que o vírus entre na célula. A outra é, se o vírus entra na célula, tentar fazer com que ele não se replique aqui dentro. Nesse caso, algumas drogas como hidroxicloroquina, né, ela muda o pH interno, que dificulta a replicação do vírus. Bom, e o vírus ele sai e vai fazer a síntese do RNA, né, do vírus, né, viral, né? E também ele vai ter que fazer o capsídeo, né, a cápsula dele. Aí você já tem algumas drogas que têm efeito inibitório disso, né? Então, essas drogas, inclusive, a mais famosa, né, que foi o Remdesivir, né, ela realmente reduz, porque ela inibe uma parte da formação do capsídeo, tá certo? As outras drogas evitam com que haja um estímulo de produção das citocinas. Né? Se há uma redução da produção de citocina, você não vai ter aquele alarme, aquela chegada daquelas células no pulmão. Então, aqui existem várias drogas que podem acometer, né, dessa forma. Bom, no processo infeccioso, né, 30%, né, das pessoas não têm sintomas e continuam contaminando as outras pessoas. O sistema imunológico, né, depois de 14 dias, ele recupera e funciona normalmente. 55% dessas pessoas não têm sintomas, aparenta depois, né, mais ou menos, de 5 a 7 dias, né, alguma coisa, como dor de cabeça, febre mais intensa, vômito, o sistema se recupera depois de 22 dias, tá bom? 10% desses pacientes, aparentemente, logo no contágio não tem sintomas, depois começa a aparecer já alguns sintomas severos, até o 9º dia, tanto é que os médicos acham que essa etapa aqui é muito perigosa, que requer hospitalização, para depois o sistema imune reagir. 5% desses pacientes têm realmente não sintomas iniciais, muito severos, e tem que ir para a ventilação, né? E aí ocorre, possivelmente, 5% vai a óbito, né? E aí estão os principais sintomas. Você vê que é um desequilíbrio orgânico muito grande. Por conta de quê?
por conta, basicamente, dessa tempestade de citocina, da chegada da defesa do organismo dos macrófagos e a diminuição do oxigênio do nosso organismo. Bom, existe outra terapia? Existe. Essa terapia de usar plasma, que vocês viram, funciona. Muito trabalhoso, muito difícil e limitado, mas funciona. Foi usado nas outras pandemias, né, já desse século, e está sendo usado, né? Está sendo usado, inclusive, nos Estados Unidos, né? Está sendo usado na Itália, né? Agora eu não sei mais, mas na Alemanha também foi utilizado, né? E, basicamente, a China voltou a utilizar novamente nessa pandemia. Aqui você vê um pulmão, não vou entrar no detalhe, mas você vê que esse daqui estava num estado muito grave, né? E com o uso do plasma houve uma redução substancial, né? E o paciente não foi a óbito, né? É uma técnica que funciona, né? Bom, e a vacina, né? Será que ela vai chegar? Como é que é, né? Como é que a coisa funciona? Então, para você ter ideia, a Organização Mundial de Saúde anunciou 83 potenciais vacinas, né? Isso no mês de abril, até o dia 23, né? Temos, basicamente, a vacina de Oxford, né? Que realmente, aparentemente, né? Tem alguns resultados maravilhosos inicialmente. Está em fase 1 já, né? Já passou para humano, né? E você ainda tem a da Pfizer com a Alemanha, são 4 subtipos. Essa daqui vai no capsídeo, né? Essa segunda, e a outra ela vai no RNA da célula, né? Eu acho que as duas, uma não obscurenta a outra, né? Eu acho que as duas têm grandes possibilidades de ser colocadas no mercado em breve. Qual o problema? O problema é esse aqui, gente. Tá certo? Se vocês observarem, a ideia seria, se seguimos todo o caminho natural para produzir uma vacina, a vacina para o Covid-19 poderia estar pronta para distribuição em 2036. Percebe? Bom, eu acho que a gente não vai ter tempo para isso. Daí a gente vai ter que encurtar esse período. Você vê que processo acadêmico, o pré-clínico, fase 1, fase 2, fase 3, manufacturing, approval, distribution, a gente vai ter que fazer isso e só vai estar pronto em agosto de 2021. Bom, o pessoal está tentando trazer essa curva para cá, né? Para ver se em janeiro ou fevereiro, quando está no inverno forte no hemisfério norte, a gente tenha condições de ter uma vacina já disponível, né? Bom, e aí, né, para você ter ideia, o mundo está trabalhando. O mundo está trabalhando, nós temos 1.200 testes clínicos, né, correndo atualmente. Infelizmente, não muitos brasileiros, mas eu acredito que em breve a gente vai ter uma solução para isso. Resultado agora, tem que entrar no lockdown, gente. Não tem jeito, a gente não pode. É a única ferramenta disponível para evitar mais mortes no nosso país. E evitar. Desculpa a imagem que eu vou mostrar para vocês, entendeu? Daí que a informação é fundamental para a população. Nós temos que chegar mais próximo à população e informar do que está ocorrendo. Veja esse quadro, gente. É um absurdo. Falta de educação, falta de orientação, e muitos desses, basta uma pessoa estar contaminada, né? Bom, eu queria agradecer a todos vocês. Aqui são nossos parceiros que trabalham aqui conosco com o LICA. E a gente está evoluindo. A gente está trabalhando em diagnóstico, está trabalhando na parte epidemiológica, está trabalhando no uso de drones, está trabalhando na telemedicina, né? Aleixo e toda a academia, muito obrigado pela sua oportunidade, gente. Obrigado, Zé Luiz. E vamos dar continuidade ao nosso evento, convidando o professor Jones Albuquerque, que é do Instituto de Redução de Riscos e Desastres de Pernambuco, que ele vai falar sobre isso. Eu não vou falar sobre ele, porque ele vai falar sobre isso. Então, Jones, por favor. Obrigado, Aleixo. Zé, você ainda está sua tela compartilhada. Você tem que parar a compartilhamento, por favor. Não passa aqui, né? Deixa eu ver aqui. Isso. Muito obrigado pelo convite. O que eu vou mostrar aqui são ações que a gente começou a fazer já há muitos anos, desde 2012, e eu vou contar aqui minimamente o que é que levou a gente a construir uma matemática específica para cá, e diante da plateia nobre, com o Sérgio aí na plateia, a minha chance de cometer erros de física é gigante. Sérgio, me perdoe. Lembre-se que eu sou um matemático em computação enxerido, viu? Eu vou começar com um vídeo feito por um químico quântico, matemático e químico quântico, que me perguntou: Jones, por que você está acertando as curvas e o mundo não tem acertado? E eu falei para ele que era uma solução topológica algébrica, e vejam o que é que ele
Preparou. Não, agora. Pernambuco, quando mostra as garras do leão e da leoa também, preste muita atenção nessa sessão que logo vem, porque a ciência nos ilumina e o povo quer ir além. Ciranda, coco, maracatu, da curvatura e ritmo. É especial, vem da matemática, um objeto formal. Serve para calcular, serve para entender os estudos do mundo, o que pode acontecer. Curvatura de ritmo, curvatura de ritmo, curvatura de ritmo, curvatura de ritmo. Se use economia para você prever. Se o mercado vai quebrar, ela avisa você. Curvatura de ritmo, curvatura de ritmo, curvatura de ritmo, curvatura de ritmo. E esse risco Covid, ela também vai dizer para você evitar e poder se mexer. Curvatura de ritmo, curvatura de ritmo, curvatura de ritmo. É Pernambuco avisando pro resto do mundo, pra ir monitorando o Covid com tudo. Curvatura de ritmo, curvatura de maracatu, curvatura de ritmo, curvatura de maracatu. O que ele está ilustrando? Essa ilustração dele começa... Essa aqui é a nossa história. O ano passado, a gente foi numa missão de emergência para a Unicef, para combater cólera, e usou a mesma tecnologia. Por que a Unicef levou a gente? Porque lá, até então, ninguém sabia como resolver os problemas que estavam acontecendo com cólera, e a gente usou a mesma estratégia que a gente está usando aqui agora. Como a gente começou a observar essa epidemia? Igual todo mundo, navegando em sites como o Worldometer, observando o número de mortes e o número de mortes diárias, o número de óbitos e óbitos diários e o número de novos casos. O que a gente percebeu? Que até então, a matemática e a estatística utilizada é a mesma de um século atrás. Tem gente com o microfone ligado aí falando. É o mesmo de um século atrás. A mesma matemática e a mesma estatística. Aí o que a gente observou também? Que quando eu uso essa matemática e essa estatística para a Covid, o que acontece? As curvas de previsibilidade fazem isso aqui, ó. A cada momento. A cada momento que eu tento calcular o que eu estou tentando prever. Quando a gente viu isso, a gente foi estudar mais de perto as curvas. Isso foi em janeiro, eu e Zé Luiz aqui no laboratório, e a gente percebeu que as curvas se assemelhavam a coisas assim diariamente por vários fatores. Inclusive, os exames que Zé apresentou aqui anteriormente muito bem. Então, há um delay e há uma oscilação contínua nos dados, o que sugere um comportamento não linear. O que aconteceu? A gente foi observar como é que eu capturava esse comportamento não linear por uma estrutura de conexão. E a gente tem isso muito bem fundamentado na computação, os chamados grafos ou redes complexas, ou o nome que a gente queira dar.
Quando você constitui um grafo desse mundialmente para a pandemia, o que é que acontece com ele? Ele vira um hipergrafo gigante, quase impossível de ser tratado. Isso a gente observou e começou a questionar como usar, eu sou de computação, como usar a computação para fazer isso. Qual é o grande problema da máquina de Turing, que é a máquina que a gente usa até hoje para fazer computação? 1930. Ela é baseada nos computable numbers de Turing, está no paper original dele. São os números discretos e é baseado em funções recursivas, mi-recursivas. O que significa? Eu preciso andar de passo em passo para executar uma computação. Passo a passo. Andar em 1 bilhão de nodos, passo a passo, é impossível. Com qualquer máquina que você queira. Ou bilhões de nodos por segundo, eu precisaria de um recurso computacional muito gigante. O que a gente foi? Qual foi a minha sorte? Eu conhecia o trabalho belíssimo de Fernando Nóbrega na matemática, com topologia algébrica e com tentativa de previsibilidade em epidemiologia baseado nisso. E o ano passado, num curso de verão no departamento de matemática, brilhante curso de verão, eu conheço um time de estudantes que sabia codificar a topologia de Einstein para cálculo de curvaturas em Python. Então, nada e eu já vinha com meus estudos. Mas existem técnicas como... Tem alguém com o microfone ligado. E alguém de tentar capturar isso por um sistema complexo geométrico. O que é que eu percebi? O que é que a gente percebeu? Que a estrutura que a gente estava por trás e tentando construir não daria para ser computável pelas máquinas tradicionais de IA, por exemplo, que precisam de uma história para aprender. Isso a gente já tinha percebido. E a gente percebeu um ano atrás, lá no Unicef. O que a gente fez? Começou a estudar como capturar a geometria algébrica e topológica do fenômeno Covid. E estava nessa briga, eu, Fernando, meus amigos na Espanha, no UK, tentando capturar isso, quando um casal de físicos, se eu tenho uma simpatia gigante pelos físicos, um casal de físicos, os físicos ZIF, põe no ar esse Media Archive brilhante, dizendo, pessoal, isso que vocês estão tentando computar aí não vai conseguir nunca, é uma estrutura fractal. Olha para aqui. E ele conta isso belíssimamente, o casal, nesse artigo. Quando a gente vê isso, eu e Fernando, eu fiz, Fernando, a gente tem uma solução lá no ZIF e a gente pode tentar fazer isso. Observe que esse mês, um físico, que é muito controverso ele, o Stephen Wolfram, mas eu sigo ele há já um bom tempo, desde 2002, quando ele lançou o livro dele, A New Kind of Science, que causou muito impacto na física, assim, muito impacto de... Às vezes as pessoas recriminando completamente, outros não. E quando e ele lançou nesse mês um estudo dele sobre isso. Quando a gente fez isso e uniu a teoria de ZIF a nossos estudos, isso tem um artigo submetido na Physical Review Letter, eu acho que é isso, uma delas lá. A gente monta essa estrutura. Danilo é o estudante de doutorado que sabe isso com bastante propriedade. Fernando Nóbrega é como Cristiano, que fez a música para a gente, um cidadão híbrido. Ele é um físico matemático, é alguém que fala topologia. E a gente parou. Se tem gente na física que não fala topologia algébrica, imagina na computação. Não falam. E imagina na saúde pública. Menos ainda. Na estatística, pouco. O que a gente fez? Juntou esse povo e construiu o que é o modelo topológico algébrico de perceber as curvaturas. Está tudo documentado no paper. O que esse modelo topológico faz? Igual Einstein fez, capturando as curvas de espaço-tempo, com uma geometria específica para isso. O que a gente fez ainda? Como a gente sabe codificar, programar, a gente programou isso. Por que a computação no mundo não construiu nenhum sistema de modelagem desse? Porque o pessoal de computação não sabe topologia algébrica, não consegue ler Einstein. Por que os físicos não fizeram? Porque os físicos estão
estudando Einstein. Não, poucos sabem programar web. E o que foi que eu fiz? Quase nada. Eu estou aqui quase de enxerido, porque eu vejo Sérgio Rezende, Bacelar, Zé Luiz, Aleixo, e eu aqui falando, eu não fiz nada, eu só fiz juntar isso tudo que eles e as escolas deles fizeram com uma belíssima propriedade, desde Sir Albert Einstein. E qual é a minha busca fundamental da minha ciência particular? É que, para mim, o pai da computação não é Turing, é Leibniz. Está antes, uns 2 séculos antes, só que a gente parou de ler, parou em Turing em 1930. Voltando, o que a gente fez? Botou no ar isso. Um site web, monitorando isso em tempo real, com um time nada trivial, time de 4 estatísticos, 2 formados na Universidade Federal Rural de Pernambuco, no programa de Biologia Aplicada. Estou vendo o Moacir aqui, que é o coordenador, brilhantemente formado, ele sabe quem é, Edneide e Ednieski, 2 cidadãos brilhantes que sabem operar de mundo, malária, chagas, febre aftosa, colocaram no ar um sistema de projeção dinâmica, contínua, com o melhor que há da matemática e da estatística. O que a gente percebeu, olhando isso? Que 3 semanas antes, esse é o paper da gente, antes da WHO decretar a pandemia, a gente já tinha percebido com as curvaturas de Sir Albert Einstein. 3 semanas antes. Quando a gente percebeu isso, a gente foi olhar Brasil. E começou uma agonia aqui no estado, eu e Zé Luiz, eu mostrando isso a ele, e ele, bicho Maria, a gente vai para onde? Qual é a agonia nossa agora? Pernambuco está no nível de saturação máximo, sem volta. Por isso, a nossa ida à TV e etc., procurar isso. A gente também fez isso para todos os estados do Nordeste. Todos os estados do Nordeste. E a situação não vai nada boa com o nosso país. Bem, é isso que eu queria contar. Deu meu 15 minutos. E muito obrigado pela oportunidade de falar isso aqui numa roda, num ambiente tão nobre. Obrigado. Jones, muito obrigado e vamos dar sequência agora. Vamos dar sequência agora com o nosso ministro de Ciência e Tecnologia, Sérgio Rezende, que vai falar sobre o consórcio Nordeste, que é algo inédito nesse país, que está tentando atenuar essa pandemia com os governadores do Nordeste. Então, Sérgio, por favor. Obrigado, Aleixo, pelo convite para participar desse webinário. Temos palavras novas, né? Para mim, novas, por conta dessa pandemia. Aprendi muito sobre os testes da doença com a grande aula do Zé Luiz e aprendi bastante com o Jones sobre o modelo deles, que eu já tinha lido alguma coisa, mas não tinha entendido. Depois, Jones, eu queria que você explicasse por que já que vocês têm o modelo, por que as projeções estão sendo feitas só por 3 dias? Nós sabemos que projeções por mais dias são arriscadas, mas seria muito interessante, mesmo que elas não sejam públicas, que você ponha no nosso grupo de modelagem projeções arriscadas mais novas. Mas deixa eu falar, então, o que eu estou fazendo aqui. No ano passado, em agosto, quando o presidente da República, numa reunião com os governadores, se referiu aos governadores da Paraíba de modo pejorativo, porque a Paraíba é um grande estado. Mas quando ele falou em Paraíba, é o jeito que muitas pessoas no Sudeste tratam nordestinos, são os paraíbas. Bom, os governadores perceberam que tinha uma dificuldade com o governo federal, o governador do Nordeste, dos 9 estados. A grande parte governado por governadores de partidos de oposição, mas tem 2 governadores que não são de oposição. Mas, juntos, eles, então, resolveram criar o Consórcio Nordeste para articular as ações dos estados, para fazer compras conjuntas e assim por diante. Isso é possível porque
Durante o governo do presidente Lula, em 2004, foi aprovada uma lei que permite que estados possam fazer isso. Eles criam uma entidade e essa entidade, então, tem personalidade jurídica, tem conta bancária, pode receber recursos dos estados para fazer ações de interesse comum. Há 30 anos atrás, isso não era necessário, porque nós tínhamos a nossa Sudene, a saudosa Sudene, criada pelo grande paraibano, criada praticamente pelo grande paraibano Celso Furtado, que durante algumas décadas, poucas décadas, foi muito importante para o desenvolvimento do Nordeste. A Sudene foi criada antes de começar o programa de pós-graduação no Brasil. Então, o número de pesquisadores do Nordeste era muito pequeno. Então, a Sudene concentrava a inteligência do Nordeste, técnicos, pesquisadores, assim por diante. Nossa Tânia Bacelar, que daqui a pouco vai nos dar uma luz para o futuro, era pessoa desse quadro técnico brilhante da Sudene. A Sudene, nos governos neoliberais, foi esvaziada, eventualmente extinta. Aquela Sudene autarquia foi extinta. No governo Fernando Henrique, ela foi transformada numa agência de pouca importância, que, na verdade, existe até hoje, mas não tem importância alguma. A gente nem ouve falar mais na Sudene. A Sudene até largou aquele prédio bonito, majestoso, lá em frente à universidade, e cedeu gentilmente para a nossa Universidade Federal de Pernambuco tomar conta dele. Um grande abacaxi para a universidade. Bem, os governadores, então, criaram esse consórcio. Em outubro do ano passado, novembro, eles foram em conjunto à Europa para conversar com governantes, com empresários, assim por diante, para tentar vender o Nordeste e, ao mesmo tempo, fazer acordos comerciais, assim por diante. Muito importante. Eles iam fazer uma viagem à China em janeiro. Só que, como a Covid chegou na China, eles acabaram adiando essa viagem, não tem data marcada. Mas aí, nos últimos 2 meses, nós vimos que o governo federal não tem política para enfrentamento do coronavírus. O ministro da Saúde diz uma coisa, o presidente da República vem e diz outra coisa. O presidente da República dá um mau exemplo para a população nessa questão do confinamento social. Ele diz que não é preciso e tal, vai a manifestações, aglomerações, abraça as pessoas. Bem, os governadores, o consórcio Nordeste, então, que a cada ano tem um presidente diferente. Nesse primeiro ano, o presidente é o governador da Bahia, Rui Costa. Então, a sede do consórcio é na Bahia. Lá eles têm uma pequena secretaria executiva com 4 ou 5 pessoas, coordenada por Carlos Gabas, que foi ministro da Previdência no governo da presidenta Dilma. O Carlos Gabas me telefonou há 6 ou 7 semanas, dizendo: olha, o consórcio vai criar um comitê científico para orientar os governadores em relação a essa pandemia. E nós queremos que você entrasse. Eu falei, mas eu não quero nada, eu já fui de muito comitê, não, mas você tem que entrar. Eu falei, mas eu não entendo nada disso, mas você entende de gestão e nós precisamos da sua ajuda. Eu não podia, então, recusar, né? Bom, e disse também que eles iam convidar Miguel Nicoleles, neurocientista, muito ativo, e nós coordenaríamos esse comitê. Gabas, na área administrativa, eu na gestão e Nicoleles na área médica. Tivemos, então, reuniões de instalação desse comitê, reuniões com governadores, e aí todos os estados, todos os governadores indicaram representantes no comitê. Alguns estados indicaram mais de um. Por exemplo, a Bahia tem 3 representantes. Pernambuco tem 2, que são o diretor do AG Magalhães, Fiocruz Pernambuco, Simval Brandão, e Luiz Cláudio Arraes de Alencar, o Lula Arraes, que é infectologista. Bem, nós, então, organizamos 9 grupos de trabalho, 9 subcomitês,
Esses subcomitês, então, estão trabalhando, tudo virtualmente, naturalmente, estão trabalhando e fazendo, então, recomendações. A cada semana, o comitê publica um boletim que tem recomendações. A expressão é recomendações para os governos estaduais. Já publicamos 9 boletins, o último foi agora há 2 dias atrás, com 10 recomendações, 9 recomendações. 2 mais importantes são que os estados devem considerar tais e tais critérios para pensar, considerar e fazer o que se chama lockdown. Lockdown é um nome bem que chama a atenção. Já tem gente querendo dar nome ao filho de lockdown, que é um nome bonito, mas o nome melhor para nós é isolamento social rígido. Todos os nossos boletins têm como primeira recomendação alguma recomendação relativa ao isolamento social. Porque, como disse Zé Luiz, esse vírus é transmitido de pessoa a pessoa. Tem muitos tipos de vírus, tem 6.000 espécies de vírus conhecidos. Vírus são transmitidos por insetos, por mosquinhas diversas, assim por diante, por animais, e esses especificamente, assim como outros, são transmitidos por pessoas. Então, a maneira de controlar o espalhamento do vírus é isolar as pessoas, não tem outra maneira. Já que não temos ainda a vacina, como o Zé Luiz falou, tem trabalhos em todo o mundo, quase 100 tipos de vacinas sendo investigadas. Vamos ter uma vacina, como eu disse, esperamos que com tanta atividade, tanta gente brilhante, a gente tenha uma vacina até janeiro. Num debate que nós tivemos outro dia, eu digo o seguinte, a minha opinião, como nós estamos tratando de uma questão emergencial para a humanidade, não é possível que quem descobrir a vacina, vai passar por uma empresa, tenha uma patente exclusiva. Porque nenhuma empresa será capaz de fabricar 1 bilhão, pelo menos, vai ter que ser mais, de vacinas em alguns meses. E nós temos que ter a vacina para não ter um outro pico ano que vem. Então, eu sou da opinião que a Organização Mundial de Propriedade Intelectual, inspirada, decidida pela ONU, assim por diante, que ela diz que não vai ter patente. Quem dominar o processo e tiver, digamos assim, a autorização da Agência de Saúde para fabricar, que fabrique. Nós vamos precisar de muitas empresas fabricando essa vacina. Então, enquanto não temos a vacina, a única maneira de dificultar o espalhamento do vírus é através do isolamento. Então, essa é a recomendação principal que nós temos passado pelos governadores. Os grupos de trabalho, então, como eu falei, são 9. Um deles é exatamente o de simulações, do qual o Jones e Aleixo fazem parte. Nós temos físicos de vários estados, matemáticos, epidemiologistas, estão fazendo projeções diferentes e na verdade, há algumas semanas, um pesquisador da Paraíba, que não estava no grupo de trabalho, não sei nem exatamente por quê, porque nós gostamos que ele tiver. Ele ofereceu ao comitê para projeções. Então, na verdade, nós temos muita informação, muitas projeções. E as projeções dão um resultado diferente. A projeção é como se fosse uma previsão. Só que, como o João mostrou muito bem, a previsão depende muito da exatidão dos dados e do comportamento dos dados. Então, não tem previsão que seja exata. As projeções que nós temos no momento indicam que no estado do Nordeste o pico deverá ocorrer em meados de junho, não antes disso. Há algum tempo atrás achava que seria até o final de abril, depois até o final de maio. As nossas projeções indicam que não será antes de meados de junho, entre 10 e 20 de junho, por aí. Agora, tudo vai depender do comportamento. Se as pessoas continuarem
se encontrando, saindo, fazendo filas na Caixa Econômica. É uma tragédia. As pessoas vão à Caixa Econômica porque precisam de recursos, mas fazem aglomerações, e isso ajuda a transmitir, principalmente na periferia, que tem uma situação trágica, moradia ruim, falta de saneamento, assim por diante. Bom, temos então um grupo de simulações, temos um grupo de virologia, que é coordenado pelo Lula Reis. Cada grupo de trabalho, cada subcomitê, é coordenado por um membro do comitê. Nós temos um de epidemiologia, um de equipamentos, outro de protocolos e assim por diante. Então, esses grupos se reúnem, mandam para a quantidade de informação que corre é muito grande, né? Então, cada pessoa que tem conhecimento de um artigo científico em qualquer lugar sobre o assunto, bota no grupo. Então, tem muita troca de informações, e o que o comitê faz é procurar filtrar e fazer recomendações. Felizmente, os governadores do Nordeste têm seguido as nossas recomendações. A última, nós insistimos que a taxa de isolamento, que tem sido inferior a 50%, tem que aumentar. Ela tem que passar para 60%, 70%. Principalmente nas regiões onde o vírus está espalhando em maior intensidade, que são a região metropolitana do Recife, de Fortaleza e de São Luís, no Nordeste, né? Então, nós estamos recomendando critérios para que eles considerem que, quando atingir esses critérios, eles decretem o lockdown. E, como eu disse, eles têm seguido nossas recomendações, entre elas, uma passada algumas semanas atrás, foi de recomendar à população a usar máscaras. Fizemos trabalho, um grupo fez uma nota técnica sobre tipos de máscara e assim por diante. Temos recomendações sobre cuidado aos profissionais da saúde e, como eu disse, felizmente, eles estão seguindo. Nós esperamos que esse nosso trabalho dê resultado, que a situação do Nordeste não seja tão trágica quanto alguns chegam a projetar. Esperamos mais até, quando essa pandemia estiver passando e esse comitê já não fizer sentido, a nossa recomendação será que os governadores, ou seja, o consórcio, criem um comitê amplo com economistas, cientistas sociais, como Tânia Bacelar, as pessoas, para pensar o Nordeste. Olha, nós não temos açudeiro, mas nós temos uma coisa muito interessante agora. Espontaneamente, os governadores do Nordeste estão se articulando e pensando no Nordeste. No momento, o pensamento é no curto prazo, mas nós vamos ter que pensar no longo prazo, e nós esperamos, então, que esse nosso comitê sirva de exemplo. Daremos essa recomendação. O último boletim vai começar com essa recomendação. Eu já propus aos meus colegas de criar um comitê com um certo nome aí, para pensar o Nordeste. Muito obrigado a vocês pela atenção e vamos lá, daqui a pouco talvez tenhamos algumas perguntas. Obrigado, até mais. Ô, Sérgio, muito obrigado aí pela tua participação. Não há nada melhor que fazer o que se gosta. Tem alguém com o microfone aberto. Do carinho do povo. Por favor, feche. E como nós temos ainda algum tempo, eu gostaria de lembrar, Sérgio, de uma coisa. Sérgio, quando você era ministro de Ciência e Tecnologia, você criou um comitê do Nordeste ali na representação do Ministério de Ciência e Tecnologia, que inclusive eu fazia parte e constava com representante do Nordeste. Infelizmente, quando o Temer assumiu, ele cortou a representação do MCT no Nordeste e, obviamente, cancelou o Conselho. Eu acho que é só reativar. Agora, como você falou que eu faço parte... Aliás, tem uma diferença. Aquele comitê foi criado por um governo. E como nós temos esse problema, depois vem o governo, desfaz o que o outro fez, ele acabou não continuando. A grande novidade é que esse não foi criado por um governo federal, foi criado coletivamente pelos estados do Nordeste. É um grande avanço. Então, aquele, se for reativado, melhor. Mas não precisamos do governo federal para ter o Nordeste unido.
Não, o que eu estou aqui dizendo, Sérgio, é o seguinte, é que aquele já foi uma ideia e que agora o Nordeste assumiu. E como o Sérgio falou, eu faço parte do comitê, do subcomitê de modelagem, mas eu estou aprendendo, porque eu trabalho, Sérgio, com modelagem de florestas. Mas eu queria só, você perguntou ao Jonas, que eu vou passar para a Jonas, nós temos tempo ainda, eu vou passar para a Jonas daqui a pouco, porque as previsões são só de 3 dias e não vão mais tempo. O problema é o seguinte, eu que trabalho nessa área de modelagem, existe um cotejo, um ditado em modelagem que diz o seguinte, sem passado não há futuro. O que quer dizer com isso? É que se você conhece o fenômeno, ele completo, se ele já ocorreu, a modelagem fica extremamente fácil, porque você sabe o comportamento dele. Então, por exemplo, na área de floresta, a gente consegue fazer previsões de daqui a 10 anos, 15 anos, se tiver o conhecimento sem problema nenhum. Mas o Covid, é um fenômeno novo, então ninguém sabe o comportamento. Então, o que é que está sendo feito? Como o Jonas falou, ele faz projeções por 3 dias, porque pode ser que amanhã haja uma modificação do vírus que mude completamente o destino da coisa. E fazer previsões ao longo do tempo pode ser arriscado. Eu estou fazendo minhas previsões, particularmente, estou mandando para a Jones, mas eu estou aprendendo nesse comitê. Então, Jones, por favor, entra e completa a resposta de Sérgio. Que isso, Aleixo. Você respondeu aí brilhantemente. As curvas, Sérgio, eu tenho tentado responder as suas perguntas sofisticadas. É igual as perguntas de Weiner, que é o estatístico da Fiocruz, que está com a gente. De vez em quando ele entra no grupo e faz uma pergunta. Eu faço, vixe, lá vem, é por isso. Realmente, a gente vai tentar fazer. A gente fez uma estimativa para 7 e 15 dias, mas como eu mostrei, as curvas fazem isso. Mesmo na estrutura... Se a gente acertar isso, Rezende, a gente pode usar o mesmo nas bolsas de valores e seremos todos milionários, porque o comportamento veio de lá e parece ser muito com isso. Agora, concordo, você está corretíssimo, Aleixo, a dinâmica temporal. E observe outra dinâmica. Ontem, um jornalista do Estadão me pergunta... Olá, com a Eliane Brum. Jones, por que nas segundas-feiras e nos domingos a quantidade de óbitos é menor? Olha a pergunta sofisticada. E eu disse, você acha que é porque as pessoas ficaram em casa na sexta e no sábado? Ele, eu estava pensando que era isso. Eu falei, não, é porque os insumos são poucos. A maioria dos laboratórios privados não trabalham no sábado e na sexta. E, além disso, os óbitos já aconteceram há dias. Então, quando eu represo, aí é normal ter um número pequeno. Então, isso faz com que a projeção enlouqueça. E aí a lei está coberta em razão. A gente tem tentado, a gente tem a certeza disso, de madrugada de noite, tentando responder minimamente isso para lhe ajudar nessa tentativa de juntar uma previsibilidade para o Nordeste. Esse é o nosso trabalho por aqui. Ô, Sérgio, e a coisa ainda é um pouco mais difícil no momento, com relação ao número de casos. Modelar o número de óbitos é mais fácil, porque é um dado concreto. Mas com relação ao número de ocorrência de casos, fica muito mais difícil pelo seguinte, porque eu tive vendo os dados de Pernambuco, proporção de Pernambuco, ocorre o seguinte, para cada 10 pessoas que estão infectadas, existe em torno de 8 que o exame está sendo feito. Então, se esse exame está sendo feito, significa dizer que tem uma margem de pessoas que está ali, que se você der uma chance, uma probabilidade de 50%... Com os jovens, principalmente com as meninas, as jovens. Alguém com o microfone aberto. Se você der uma probabilidade de 50% dos exames feitos, significa que dizer que não são 10, são 14. Então, a previsão do número de casos é muito mais difícil do que o de mortes. Mas vamos dar continuidade, que nós estamos no tempo legal. Agora vamos escutar a Tânia Bacelar, que vai falar que eu acho que é extremamente importante exatamente essa questão. Vida ou economia, como o nosso governante máximo tenta imputar na cabeça das pessoas que a economia é o caso mais importante. E o presidente da Argentina foi muito feliz quando disse que vida não tem retorno, e a economia se recupera. Por favor, Tânia. Eu queria dar meu bom dia a todos e começar agradecendo o convite e a honra de participar tanto da academia como deste evento. Começo dizendo que para a ciência econômica também não está fácil esse momento.
para a gente entender e explicar essa crise e estimar os seus impactos. Porque ela é uma crise diferente. Nós, economistas, estamos acostumados a lidar com as crises endógenas ao capitalismo. O capitalismo ele tem um comportamento cíclico e crise é normal, digamos assim, na dinâmica capitalista e tem muito acúmulo de conhecimento sobre a dinâmica dessas crises. Mas essa crise é diferente, porque ela é uma crise que não veio das entranhas da economia. Ela veio de uma crise sanitária que antecede a crise econômica e é mais importante do que a crise econômica, pelo que Aleixo já falou, porque o vírus mata as pessoas. Então, aquele debate que o Brasil experimentou, ainda bem que a gente superou esse debate, ele não fazia o menor sentido. Temos que atuar na crise sanitária e na crise econômica ao mesmo tempo, dialogando uma com a outra, mas sobre a prevalência da dimensão da crise sanitária, porque ela ameaça a vida humana. Então, o isolamento social é, por enquanto, o remédio que nós temos, e o isolamento social é que provoca a crise econômica, porque ele promove dois choques na economia, um choque de oferta e um choque de demanda ao mesmo tempo. As pessoas não podem trabalhar e aí a economia não consegue produzir e, como as pessoas não conseguem se locomover, também o consumo fica comprometido, sobretudo se a renda também for afetada. Então, você cria uma crise onde temos, ao mesmo tempo, um choque de oferta e um choque de demanda funcionando. Mas a gente tira uma lição interessante para a nossa reflexão desse fato, é que as pessoas são fundamentais na vida econômica. Essa é uma lição. Mesmo na era do robô, mesmo na era da inteligência artificial, quem move a vida econômica são as pessoas. Por isso que a gente tem que priorizar a vida humana, até do ponto de vista da economia, se não fosse por razões éticas e humanistas. No ambiente mundial, a primeira observação que eu faço é que os impactos da crise vão ser diferentes do ponto de vista da economia, por elementos da economia e por elementos não econômicos. Então, por exemplo, a eficácia do remédio conjuntural, que é o isolamento, está sendo muito diferente mundo afora. E os determinantes não são econômicos, são muito mais sociais e culturais e políticos, no nosso caso também, do que econômicos. Tem países como Portugal, para não falar da China ou da Coreia do Sul, que são muito carimbados, está tendo um desempenho muito bom na crise. Uma das razões centrais é o sucesso da política de isolamento. Por outro lado, testagem em massa. Países que fizeram testagem em massa também não é uma dimensão da economia, é uma dimensão da política sanitária. Quem está mais eficiente e tem mais condições disso está saindo melhor, mas isso dialoga com a economia também, porque é preciso ter estruturas produtivas dos testes com amplitude suficiente para atender as pessoas, tá certo? E um outro elemento, que esse é mais centralmente econômico, é a situação anterior da dinâmica econômica. Ou seja, de onde é que os países estão vindo antes da crise? Quem vinha melhor, as pessoas estavam melhor, as empresas estavam melhor, o Estado estava melhor, e aí tem mais gordura para queimar na hora da crise. Então, estavam saudáveis e capitalizados na crise. As estruturas produtivas de cada país também estão influenciando
algumas estruturas produtivas mais completas ajudam, estruturas produtivas fragmentadas como a nossa dificultam, né? Então, alguns países, por exemplo, estão sendo mais capazes de praticar rapidamente reconversão industrial e gerando produtos que a demanda da saúde está colocando. E o Brasil, por exemplo, está tendo muita dificuldade de fazer essa reconversão em algumas cadeias produtivas. E a crise está colocando em discussão no mundo da economia o conceito recente de cadeias globais de valor, porque a fragmentação espacial dessas cadeias ela está sendo um elemento de dificuldade para enfrentar as carências que estão surgindo na crise econômica. Então, a minha conclusão desse bloco é que a crise está generalizada, é uma crise mundial econômica, como o vírus está atingindo mundialmente as pessoas, mas a profundidade da crise e as condições de resposta da economia à crise estão sendo diferentes país a país. Então, esse é um tema de reflexão para os economistas. No caso do Brasil, a minha hipótese é uma hipótese pessimista. Eu diria que a crise aqui vai ser grande e os impactos da crise vão ser mais prolongados do que em muitos países. E é uma crise que vai ser muito dura no nosso mercado de trabalho e já vinha muito mal. O Brasil tinha um desemprego elevado, uma informalidade brutal e o ambiente das micro e pequenas empresas. Também entre as empresas é quem vai ter o maior impacto e dentro dos setores produtivos, comércio e serviços, que no caso do Brasil tem um peso muito grande na economia. Então, o setor que tem mais peso é o que vai ser mais afetado na economia. O Brasil agrícola, por exemplo, está tendo menos problema no auge da crise, como vinha não tendo antes da crise, né? Por que o Brasil está mais fraco? Tem várias razões, vou destacar algumas. Primeiro, aquela de que não estávamos bem, a gente vinha de um período de crise, 2015, 2016 foi uma recessão forte e a recuperação praticamente estava levando a um padrão de crescimento de 1% da economia nacional. Então, o Brasil vinha ruim, os agentes econômicos estavam fragilizados, temos um governo em histórico déficit fiscal, então os agentes econômicos estão com dificuldade de enfrentar a crise. E quando a gente olha para a solução vem do governo. Aí aquele debate entre saúde e economia tinha uma resposta. O governo pode arbitrar essa discussão, porque, principalmente o governo federal, porque ele pode gerar os meios para financiar as ações necessárias na economia e ele é o único agente econômico que pode fazer isso, né? Então, teve uma outra lição interessante, que é, no meio da agonia, a gente voltar a olhar para o Estado e refletir sobre a importância do Estado na vida do país e na vida econômica do país. Então, essas são lições que a gente vai retirando também da crise, né? No nosso caso, as nossas medidas, primeiro a gente teve que enfrentar aquela discussão, quando começamos a superar, vieram o pacote de medidas, e foi amplo o pacote, está atingindo os agentes que precisa atingir, as pessoas mais vulneráveis, os trabalhadores, as empresas, os governos subnacionais, então a amplitude está legal, mas as iniciativas demoraram e me parecem insuficientes. Então, acho que teve dois problemas. Demorou demais e eu acho que são insuficientes. Quando eu vejo o Sérgio dizer que o pico ainda vai ser final de junho,
segunda quinzena de junho, acaba o auxílio emergencial. Então, acho que ainda vai ter que ter mais meses de auxílio emergencial. Então, eu acho que são insuficientes e temos problemas adicionais de ordem política, por exemplo. Os países que estão se saindo bem são os que têm coordenação estratégica ao nível central. O Consórcio Nordeste é uma coordenação estratégica a nível sub-regional, mas o país está precisando de coordenação estratégica na escala nacional. E, infelizmente, a gente não tem. Então, isso está dificultando muito a construção de iniciativas. Veja que essa última iniciativa de apoio a estados e municípios nasce num canto, vai para outro, volta para o Congresso, vai para o Senado, volta para a Câmara. Então, o tempo que isso leva é o tempo da agonia crescendo na vida econômica do país. Então, a gente está perdendo tempo discutindo, disputando, né, incrivelmente disputando o espaço político no meio da pandemia. Então, essa é uma razão séria que não vem da economia, vem da política, mas também vindo da economia, eu diria que o perfil da equipe econômica que nós temos hoje na direção do país também é um problema, porque a hegemonia da visão liberal, ela não deixa de ser uma trava, porque o pessoal se convenceu que teve que fazer, mas faz com dificuldade. Faz, como eu digo, mitigando. Então, eu digo que o pacote é insuficiente, não é só no tempo, é na quantidade. A quantidade está mitigada. A gente tem exemplos no mundo de países que vão se sair melhor na retomada da economia e na crise, no auge da endemia, porque eles estão colocando mais energia econômica. É o caso da Alemanha. A Alemanha garantiu a renda de todo mundo. Então, no caso do Brasil, nós estamos com travas que estão mitigando o efeito dos impactos, né? O ideal é que a gente fizesse como a Alemanha, renda e crédito na veia, ou seja, liquidez com urgência. A gente fez uma liquidez rápida e forte no sistema financeiro, mas para as pessoas e para as empresas e para os estados, tudo está sendo acompanhado de mitigação. No caso dos salários, por exemplo, da preservação do emprego, você trocou o emprego por uma jornada de trabalho menor, paga por um seguro-desemprego que não paga a mesma coisa que a pessoa ganhava. Então, tem uma queda no nível de renda da população. Então, eu acho que essa perda de renda, ela dificulta o nível da demanda, e dificultando o nível da demanda vai impactar depois na oferta. Então, e dificultar na nossa retomada. E para finalizar, eu vou falar do Nordeste. E aí a minha hipótese do Nordeste é mais otimista do que a hipótese do Brasil. Eu acho que no Brasil a gente vai pagar um preço muito alto, e a minha hipótese para a discussão é que no Nordeste nós vamos surpreender. Do mesmo modo que o Nordeste está surpreendendo com a coordenação estratégica do Consórcio Nordeste. É uma nova institucionalidade que a região produziu. Essa ideia de criar, de buscar o apoio da ciência para o processo decisório, que é o que precisa ser feito numa hora dessa, criando esse comitê científico, que está mobilizando conhecimento internacionalmente, está mostrando que a gente tem quem mobilize, sabe o que perguntar e sabe onde ir buscar a informação qualificada para o processo de tomada de decisão. Acho que esse vai ser um diferencial que pode ajudar ao Nordeste se sair melhor. E aí eu deixo uma pergunta para Sérgio, porque o Nicoleles tem falado muito de uma iniciativa que vocês sugeriram de criar as brigadas. Eu entendo que é pensar duas coisas que o Brasil não está pensando. Os pequenos municípios, que têm uma infraestrutura de saúde muito mais frágil, e a atenção primária
uma valorização da atenção primária quando todo mundo está construindo hospital e fazendo UTI. O Nordeste está pensando em fortalecer a atenção primária. Então, eu achei muito interessante e muito ousada essa iniciativa proposta pelo Comitê Científico, e aí eu entendo que isso poderá ser um elemento de atenuação dos impactos da crise, inclusive da crise econômica, mas também da crise sanitária na região. Mas a minha hipótese na economia e como economista é que também o Nordeste vai surpreender do lado da economia. O Nordeste é visto no Brasil como um lugar onde tudo é mais grave. E eu acho que essa crise vai mostrar que aqui não vai ser mais grave. O impacto, mesmo com as medidas mitigadas, o impacto aqui vai ser menor. E, incrível que pareça, é porque está havendo a mitigação. A mitigação, quando ela é lida com o layer de análise regional, ela favorece o Nordeste. Ela desfavorece o todo, mas o Nordeste favorece, entre aspas, significa perde menos. Perde menos, primeiro pela dimensão. Então, vou dar o exemplo do auxílio emergencial. O auxílio emergencial vai ter muita gente no Nordeste recebendo. Só para dar um número para pensar, o Nordeste é 55% do Bolsa Família. O Bolsa Família pagava menos do que o valor do auxílio emergencial. Então, muita gente vai ganhar mais do que ganhava no Bolsa Família. Isso vai ser muito bom para a economia dos pequenos municípios da região. Mas tem outras medidas que também o Nordeste vai perder menos. E a única pesquisinha que a gente tem assim, de curto prazo está me dando razão para eu fazer essa hipótese. É um chamado índice Cielo do varejo. O varejo vai ser muito afetado e o índice Cielo mede as compras por meios eletrônicos. E o dado que a Cielo produziu diz que o Brasil vai ter uma queda em abril, de quase 12% no varejo e o Nordeste de 7%. Então, segundo o Cielo, minha hipótese não é tão despropositada, tá certo? Agora, saindo da renda emergencial, que também é o karma do Nordeste, o povo do Sul pensa que aqui só tem Bolsa Família, eu vou falar um pouco do programa que atende à economia formal. Na economia formal, eles fizeram aquela mitigação para os trabalhadores. O cara, para não desempregar, ele renegocia a jornada de trabalho, mas a lógica da proposta é que, na renegociação da jornada de trabalho, quem ganha mais, o seguro-desemprego cobre um percentual menor da renda da pessoa. Então, ele cria a seguinte lógica: quem ganha mais, perde mais, e quem ganha menos, perde menos. Então, veja, no Nordeste, de todas as pessoas ocupadas no quarto trimestre de 2019, que é o último dado que a gente tem, aliás, um parênteses, nós estamos num apagão de informação também. Então, o CAGED, que é muito importante para a gente trabalhar, parou em dezembro, não foi por conta da pandemia. Então, os economistas estão com muita dificuldade de buscar informação consistente. Mas aí eu peguei o último dado de dezembro de 2019, até 2 salários mínimos, que é quem vai perder menos, no Nordeste nós temos 78% dos ocupados. Quase 80% dos ocupados vão perder menos. No Sudeste, 56%. Então, somente 56% lá vão perder menos e nos maiores salários vão perder mais, segundo a MP 936. E aí já tem 2 estudos calculando essa taxa de reposição. Tem um estudo muito interessante do DIEESE e tem um estudo do Grupo de Economia da Unicamp, que calcularam essa taxa de reposição e chegam a essa mesma conclusão que eu cheguei. As perdas vão ser maiores no Sudeste do que no Nordeste. E tem um estudo do pessoal da Federal do Paraná, que fez um modelo regionalizado de impacto, e eles chegam à conclusão de que vários estados do Nordeste, inclusive Pernambuco, vão ter um impacto mais para intermediário do que para muito grave. E que o impacto muito forte vai estar nos estados do Sudeste e do Sul do país, dos estados mais ricos do Brasil. Então,
Eu espero não estar delirando, porque tem vários estudos que estão confirmando a minha tendência. Uma outra observação no Nordeste é que as zonas rurais, elas, do ponto de vista da economia, também vão ser menos afetadas. O vírus está demorando mais a chegar, mas a economia está menos prejudicada. A estimativa que o IBGE mantém é de que a safra de grãos do Nordeste esse ano vai crescer 8% em relação a 2019. E São Pedro está ao nosso favor. O inverno esse ano veio muito bom. Então, depois de anos sucessivos de seca, a gente tem um ano de inverno bom. E para quem é da zona rural do Nordeste, sabe o que é que isso significa. E isso está também colocando uma reflexão que eu ia deixar para depois. Parece que ainda está fazendo a gente se perguntar se ser rural é tão ruim. O Brasil passou o século XX dizendo que o bom é ser urbano. E agora quem vai sofrer mais é quem está na área urbana. Então vai ficar também essa reflexão. E aí eu fecho com uma sugestão, que é que a gente precisa reproduzir iniciativas como essa. Provavelmente uma outra agenda podia ser a saída da crise. Hoje a gente está muito focado no auge, mas a gente já podia pensar num outro para discutir a saída da crise. E a gente está fazendo isso. Para discutir a saída da crise, a gente precisa ver perguntas muito importantes, por exemplo, que trajetórias anteriores vão se consolidar no pós-crise. A passagem para a era digital parece uma trajetória indiscutível. Haveria outras? O questionamento do padrão de relação sociedade-natureza vai continuar o mesmo? O grau de desigualdade social vai continuar o mesmo, né? Portanto, outra pergunta instigante: que mudanças de rumo a sociedade humana vai ser capaz de fazer depois de um choque tão forte como a pandemia está provocando? E essa discussão tem que ser desse jeito que a gente está fazendo, multidimensional. E a ciência é multidimensional. Então, a âncora da ciência vai continuar sendo muito importante. E a Academia Pernambucana de Ciência é, de fato, um lugar de gente que tem formações muito diferentes, que tem conhecimento muito diferente. Eu, pessoalmente, tenho aprendido muito com vocês. Muito obrigada. Tânia, muito obrigado, Tânia. E a tarefa está aceita. Então, quando estiver encerrando essa pandemia, que eu espero que seja rápido, nós vamos fazer uma live ou um webinário que você vai coordenar. Já que você provocou, você vai coordenar. Olha, gente, eu gostaria de agradecer imensamente as participações, porque agora, exatamente às 10h30, nós temos a live da SBPC, que é a live nacional que vai tratar do enfrentamento da pandemia da Covid-19 no Brasil, com a Nízia Trindade, Gulnaz Azevedo, Unai Tupinambás, Margarete Dalcomo e Fernando Spilk, coordenado por Helena Nader. É agora às 10h30 no site da SBPC. Como está muito próximo, eu não sei se nós temos tempo para perguntas, mas o secretário de Meio Ambiente de Pernambuco gostaria de fazer um convitezinho muito rápido para hoje à tarde, que a SEMAS vai coordenar também uma live. Bertotti, por favor. Aleixo e a todos que fazem parte desse webinário, eu quero agradecer a oportunidade de estar com vocês aqui, dizer que a gente também, por provocação do professor Aleixo da Academia Pernambucana e do professor Ildeu, nos integramos ao Dia da Marcha Virtual pela Ciência e consideramos muito importante a realização desse evento. A ciência hoje está mostrando um papel fundamental do enfrentamento do coronavírus. Acho que esse tem sido o diferencial do governo de Pernambuco, da prefeitura, dos estados do Nordeste e dos governadores de estado, que tem se diferenciado do presidente da República, que não só nega a ciência, mas só faz marcação política, ao invés de defender a vida das pessoas.
Consideramos aqui também que é importante agradecer todos vocês que estão participando da academia. O governador tem mantido contato com vários de vocês, tem sido muito importante a contribuição, né, para que a ciência oriente as nossas autoridades sanitárias. Do ponto de vista da Secretaria de Meio Ambiente, por provocação da Academia Pernambucana, a gente vai promover também, eu vou colocar o link agora para vocês, um webinário às 4h30 da tarde com o professor Abraão Sixu, com o professor Fábio Pedrosa, da Unicap, e também com o professor Aleixo, sobre os desafios ambientais em tempos de Covid e anticientificismo. Na realidade, a necessidade de um novo modelo de desenvolvimento, do papel da economia para resolver os problemas da sociedade e dos cidadãos, é fundamental. Né? A gente vive nesse tempo também de enfrentamento de mudanças climáticas, o anticientificismo ali está presente e nós queremos cada vez mais fortalecer o papel da ciência. Então, parabenizar esse webinário e convidar vocês para participar desse evento também e de todo o dia das atividades da Marcha Virtual pela Ciência. Obrigado, Aleixo. Bertotti, muito obrigado. Gente, Aleixo, está sem som, Aleixo. Obrigado, Sérgio. Olha, gente, nós estamos a 10 minutos de iniciar o da SBPC. Eu vou abrir para uma pergunta. Vai ser na base do... Quem for mais rápido que apertar aí, entre e faça uma pergunta. Ninguém pergunta? Eu tenho um comunicado. Tudo bem. Meu nome é Marcos Antônio da Silva Costa, eu sou procurador regional da República, eu sou secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação do Ministério Público Federal e sou... Microfone fechou. Eu sou Marcos Antônio da Silva Costa, procurador regional da República, secretário de Tecnologia da Informação do Ministério Público Federal e hoje eu ocupo a função de coordenador nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação do Gabinete Integrado de Acompanhamento da Epidemia dentro do Gabinete do Procurador-Geral da República, que tem uma parceria especial com o ecossistema de Ciência, Tecnologia e Inovação, que foi construída lá em 2015, na época da epidemia da Zika, quando eu tive a oportunidade de fazer grandes amigos como José Luiz, Jones, o pessoal do Porto Digital, das universidades e tal. Então, e nessa trilha nós tivemos a feliz oportunidade também de conhecer o Anderson, que é o secretário de Vigilância em Saúde, que há 2 dias foi confirmado e continuará. E o Anderson sabe do valor e do potencial do ecossistema de ciência, tecnologia e inovação de Pernambuco. Então, nós temos tentado trazer, reforçar esse ecossistema e no âmbito do Gabinete do Procurador-Geral da República, nós estamos totalmente à disposição da ciência, tecnologia e inovação de Pernambuco para que ela possa nos ajudar a nos conectar com os outros ecossistemas de ciência, tecnologia e inovação do país inteiro. Esta é uma operação não só pernambucana, mas é a partir de Pernambuco. Então, muito obrigado e boa sorte. Foi um excelente seminário. Marcos, obrigado pela participação. A academia agradece e, ao mesmo tempo, nós somos 85 acadêmicos das mais diversas áreas do conhecimento de Pernambuco. Então, também nós estamos à disposição. Olha, gente, eu realmente gostaria de agradecer e comunicar que este evento foi uma parceria com a Secretaria Regional da SBPC em Pernambuco, que tem a professora Carminha Figueiredo como secretária regional, e que a tarefa que Tânia nos colocou de, ao final da crise, nós fazemos outra live sobre o que fazer após a saída desta pandemia, está aceita, a academia vai fazer e Tânia vai ser a coordenadora. Muito obrigado a todos, participem do próximo evento, que agora em 5 minutos da SBPC. Tenham um bom dia, fiquem em casa e namastê.